Amados irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. Novamente, aqui nos encontramos com esse amor e carinho pela nossa obra bendita, agradecendo a vida, agradecendo a sabedoria, a paz que recebemos a cada momento. E vamos nos preparar para mais um estudo, com dedicação, com muito amor. Nós vamos hoje falar sobre meditação e concentração. Falar aos nossos médiuns que esse trabalho, essa dedicação nossa como médiuns, como trabalhadores, né, a serviço do bem e da paz nesta terra, nós precisamos tomar algumas atitudes que vão fazer muito bem a todos nós. Então, e principalmente a nós mesmos, não é? Então, nós vamos aqui encontrar no livro Plenitude Mediúnica, escrito por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, nós vamos encontrar este capítulo intitulado Meditação e Concentração, onde nos diz o seguinte: o médium, no seu exercício mediúnico, ou para começar o intercâmbio, não precisa concentrar seus pensamentos em um ponto ideado, pois assim ele fecha as portas das suas sensibilidades de recepção. Vejam, eu vou focar, eu vou concentrar em um ponto, né? Não. O médium deve entrar em meditação e ficar com a mente suavizada. Depois de sentida a oração, e nesse silêncio, as bênçãos de Deus fluirão por seu intermédio, de maneira que a mensagem chegue com mais pureza, por encontrar todos os canais livres. Olha que maravilha! Entra num estado meditativo quando senta-se à mesa para o trabalho. Entrega-se, Senhor, eis-me aqui. Universo, aqui estou pronto para trabalhar. E então, quando nós fazemos esta manifestação ao universo, suavizamos a nossa alma e se torna um trabalho muito proveitoso. É preciso que os dons espirituais sejam bem compreendidos, pois já reencarnamos com essa faculdade desabrochada, bastando de nossa parte educá-la com a instrução que devemos receber do mundo espiritual. Então, quando nós entendemos isto, né? Os nossos valores vão desabrochando. Para chegarmos à plenitude mediúnica, é de bom alvitre que trabalhemos em nós, procurando o que deve e pode ser consertado, ampliando nossos valores, valorizando a nossa fé, para que ela não nos falte no exercício das nossas obrigações. A concentração pode chegar ao exagero e surgir um desgaste nas energias psíquicas. Portanto, vamos entrar em estado de serenidade. Serenidade, sem foco. Quando se tem o dom da mediunidade aflorado, a comunicação se dá em qualquer lugar e melhora muito com a meditação, desde quando a moral do médium se ajuste ao Evangelho, para que ele sirva de canal aos espíritos superiores. Então, que maravilha! Um médium olhar para si e dizer:
Eu não sou um grande médium. Eu sou apenas um canal aos espíritos superiores. Aprimorar a mediunidade não é coisa fácil. É operar mudanças íntimas, de modo que podem aparecer rejeições psíquicas ou mesmo físicas na vida do médium, avolumando-se por vezes em grandes transtornos. Então, quando nós decidimos fazer as mudanças na nossa vida, nós vamos mexendo em coisas muito sérias, né? Nós vamos colocando para fora, fascinando a nossa mente. E isso incomoda até o nosso corpo físico. Ah, mas está tão bom assim, por que eu tenho que mudar? Por que essa mudança? Por que a necessidade de eu me despir do meu orgulho? Eu tenho outro pequeno defeito, por que eu tenho que deixá-lo? Ou um vício, não é? Os médiuns devemos ter muita cautela com os nossos vícios, porque, meus amores, como nós sabemos que semelhante atrai semelhante, nós vamos atrair as entidades desencarnadas de acordo com os nossos sentimentos, Então, se nós temos bons sentimentos, nós atraímos bons espíritos, seres de luz. Mas se não são tão bons assim os nossos sentimentos, nós vamos atrair, às vezes, elementos neutros, que nos fazem levar uma vidinha medíocre, intuído por eles, ou às vezes elementos menos felizes, de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Mas eu gosto de falar da vida alheia. Mas isso não vai prejudicar a minha mediunidade? Vai sim, e muito. Porque aí nós vamos atrair os espíritos fofoqueiros, intrigantes, né? Lambanceiros, desculpe as palavras, mas é isso mesmo. Se eu gosto de falar da vida alheia, eu vou atrair esses espíritos para a minha companhia. E são as piores companhias que eu posso ter. Né? A obra que nós vivenciamos, que seguimos, né? Conseguimos caminhar dentro do Evangelho através dessa orientação maravilhosa que tivemos do nosso mentor, mestre de esteio, Oswaldo Jesus Vieira, um grande companheiro de jornada. Meu Deus, quem o conheceu teve um grande brinde do universo, né? E eu tive esse grande presente. Então o mestre calcou sua obra em 4 pilares, não é? Livre-arbítrio, fé raciocinada, reforma íntima e edificação das pessoas. Vamos, dentro desses 4 pilares, analisar o que nós acabamos de falar. Por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo para não ficar pulando de galho em galho. Eu gosto tanto de me envolver com a vida alheia, de falar dos defeitos do meu próximo, porque quem fala da vida alheia dificilmente ressalta os valores das pessoas, ressalta as coisas boas que elas fizeram. Normalmente vai garimpar os erros. Então, o que o mestre nos disse? O primeiro pilar, livre-arbítrio. Aí eu posso pensar, mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Se eu quero falar do meu próximo, o problema é meu, eu sou livre para fazer. Muito bem, você tem razão se pensar assim, é verdade. Nós temos plena liberdade que Deus nos deu. Né? Não foi um ser humano que nos deu o livre-arbítrio, foi Deus, a vida. Então, eu posso falar do meu irmão se eu quiser, à vontade. Bom, se eu puder falar de bem, mas se eu quiser falar de mal, eu sou livre. Então, o próximo pilar é a fé raciocinada. Então, se eu exerço a fé raciocinada, eu vou começar a filtrar o que eu devo agir dentro dessa liberdade de ação. Vocês entendem? Eu vou começar a filtrar.
E quando eu começo, dentro da fé raciocinada, a filtrar a minha liberdade, entra o terceiro pilar, que é a reforma íntima. Puxa vida, eu sou livre para fazer alguma coisa, mas eu sou escravo da minha escolha. Então, se eu sou escravo, quer dizer, eu faço, né? Eu exerço uma ação, a reação vai vir sobre mim. Será boa? Será? Então eu vou agir assim. Mas não, poxa vida, isso vai ser muito ruim. Se o meu amigo souber que eu falei mal dele, ele não vai se sentir bem nem um pouquinho. Então, entra o terceiro pilar, reforma íntima. Puxa vida, eu vou parar de falar do meu próximo. Eu vou parar de cuidar da vida alheia e cuidar da minha agora. Mudar dentro, reformar-me. Reforma íntima. E dentro da reforma íntima que vem o último pilar maravilhoso, que é a edificação das pessoas. Eu vou começar a enxergar o bem no meu próximo quando eu mudo. Eu vou começar a ressaltar as coisas boas que o meu próximo faz. Eu vou começar a chegar na pessoa de quem muitas vezes eu falei já mal e dizer, mas que maravilha essa atitude que tu tens. E pronto, eu já não enxergo mais as más atitudes daquela pessoa. Então vejam que grandeza é nós estarmos dentro desses 4 pilares. O mestre foi tão sábio que nos deixou essa preparação para construirmos nossa casa espiritual. São 4 pilares, 4 esteios, onde nós podemos, em cima deles, construir a nossa casa espiritual. Concluindo nosso estudo, nós vamos vir aqui. A plenitude da mediunidade é o alcance da perfeição, que se não acontecer desta vez, se realizará amanhã. E a alegria será muito grande para quem se esforçar na conquista pelos canais do amor e da caridade. Olha que coisa linda, né? Pelos canais do amor e da caridade, nós vamos conquistar a plenitude mediúnica. E essa plenitude se faz em qualquer circunstância, em cada parte da nossa vida, pelo amor e pela caridade. Então, sejamos amorosos e caridosos e vamos ver a grande mudança que vai acontecer na nossa vida. Paz e luz. Graças, Senhor, pelo dom de viver, pela paz que eu sinto em ti. Graças, Senhor, pelo Espírito de Deus que habita em meu coração. Eu quero mostrar ao mundo teu amor. Eu quero dizer que eu te amo também, fazer brilhar tua luz para alguém. Senhor, morreste na cruz por mim, para dar-nos a mim salvação. Eu quero fazer o melhor para ti e um dia subir ao céu. Eu quero mostrar ao
com ele sua mãe e seus irmãos. Claro, isto é negado que a Maria tivesse mais filhos. Mas o Evangelho não nega e nós não vamos negar. Seus irmãos, irmãos carnais, da sua família, né? Família carnal. E nem seria isso, porque o caso dele era completamente diferente, mas vamos admitir, segundo o que o mestre ensinou. Sua mãe e seus irmãos não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Se a mãe dele, a Maria, não praticasse, deixava de ser a mãe dele. Dando esse exemplo. Claro que isso não aconteceu. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele disse que quem é a mãe, quem é os irmãos, é aqueles que ouvem a palavra e praticam. Então estão preocupados. Primeira vez que o mestre foi para fora, lá para Pinheiro Machado, eu fui junto. Não é? E lá passou aqueles primeiros dias, foi, né? Aí deu no dia 22, parece que 22 de janeiro, o dia do aniversário da Inês, da Veraci. Aí inventaram uma festinha lá e tal, como é natural isso aí. Me lembro como se fosse hoje. Aí tinha um rapaz de lá, um menino que estava de aniversário também. Então, fazer um churrasquinho lá no mato, né? E as pessoas foram, a família era grande, foram tudo. Vejam bem, eu estava incumbido daqui que o mestre ia para lá para descansar. Aí o mestre chegou e disse assim: meu filho, eu queria pregar. Eu queria pregar. Bem assim, disse assim para mim, estarrecido, olhando para mim assim. Eu disse para ele: olha, nada impede. Nada impede que o senhor pregue. Só que eu vim carregado, o senhor mesmo, lá, junto com o pessoal, olha, eu quero ir para descansar, eu quero ficar uns dias lá para descansar. Daqui a pouco, 4, 5 dias, ele já tinha descansado, já estava com as baterias recarregadas, pronto, ele queria pregar. Eu quero pregar. Aí, na hora da prece, se juntou várias pessoas, ele deu-lhe uma doutrina, né? Fez a prece, né? Foi a pregação que ele fez. Eu nunca vou me esquecer disso aí. Outra coisa também, no dia que chegamos, não, no outro dia, primeira vez era aquela, né, pessoal lá, tudo contente com a vinda do mestre, pessoas de lá humildes, sempre escutando o mestre. E eu nessas alturas não era mais visita, eu era um ajudante. Tudo que fosse preciso ajudar a fazer, eu ajudava. E daí faltou carne. Aí o vovô mandou a rapaziada trazerem as ovelhas e sacrificar uma para a carne. Daí eu já fui ajudar. O vovô disse para mim: vocês escolham um bem bom lá, dos melhores que tiver. Bem assim ele disse para mim. Tá, e eu fui fazer isso, cheio de boa vontade, né? O dono disso tudo aqui mandou fazer isso. Mas não teve dúvida. E daí a rapaziada lá
ficaram lá ainda na mangueira e eu coloquei o animal num carrinho de mão, manietado, e levei lá para onde se sacrificava. Eu não ia sacrificar. Por obras do acaso, quando ia, e o mestre lá para dentro, o mestre não estava sabendo de nada. Quando eu ia saindo assim, que ia fazendo a volta, a gurizada falaram não sei o que lá, e eu vinha rindo do que eles falaram lá. E dou de cara com o mestre. E o mestre me olhou assim, de alto a baixo eu parei. Por que é esse animal? Ele assim para mim. Eu já perdi o equilíbrio. E eu já fiquei estarrecido de que sobrou para mim. Mas não teve dúvida. E eu não podia mentir de que ele vai ser sacrificado. O mundo veio embaixo. Nossa! E eu fazer o quê? Mas o mestre chicoteou. Mas não me chamou de doce de coco porque eu não estava enlatado. E eu encabulado, e não podia falar, e não adiantava, não tinha justificativa que chegasse a tempo. Aí ele entrou para dentro, balançando a cabeça assim. Ele me disse assim: tudo isso podia acontecer, mas menos contigo. É o companheiro do mestre, mesmo fazer uma coisa dessas. Qualquer uma pessoa, menos você, Dornelles. Tá, tudo bem. Aí o animal foi para ser sacrificado e tal. Aí o mestre veio doente para dentro, febril. Pensa que o mestre comeu de noite, não comeu, deu-lhe uma doutrina. O vovô também ficou aborrecido. Olha, foi uma coisa assim espantosa. Mas o mestre pensou que eu vinha rindo de faceiro que ia sacrificar aquele animal. Foi isso. Esse é o pior de tudo. Não foi. Eu não estava faceiro. Estava rindo do que? Claro, triste não estava também, né? Porque tem uma carnezinha que todos nós gostamos, né? Mas aí eu não estava rindo de faceiro que ia sacrificar aquele animal. Não ia. Não fui eu. Foi os serviçais lá que fizeram isso. São coisas que ficam gravadas, que a gente não esquece nunca. Então, aqui prosseguimos. Então o povo quer ver-te. Querem ver-te. Ele, porém, respondeu que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Acalma Jesus uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, naquele mar do Mediterrâneo lá, não é brincadeira, aquelas voltas, aquelas curvas, aquelas bacias, aquelas baías, enfim, e o meio de transporte era aquele. Enquanto navegavam, ele adormeceu, já proposital, para que isso ficasse para nós meditar. E sobreveio, também proposital, uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de sucumbir. Chegando-se a eles, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Ah, mas eles assustados, não era para menos. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento
e as ondas repreende e lhe obedece. Ele obedece tudo. Olha, tudo, todas as coisas do mundo, deste e de outros mundos, porque ele disse, e eu acredito, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a maior autoridade lá e aqui. Se nós acreditar, muito que bem, se não nós não acreditar, é problema nosso, mas que ele disse. Irmãos amados, então é tempo da gente se renovar. Convidamos a todos neste momento para levantar os seus sentimentos mais nobres à Divina Providência, para receber um atendimento com passe à distância. Então, nessa hora, se você tiver uma vasilha com água ali para receber a energização também, será muito bom. Convido para que no fechamento deste trabalho de amor, de paz, os anjos de luz, os benfeitores espirituais, aqui se manifestem, enviando a todos as mais ricas bênçãos, saúde, paz, harmonia e luz. Que tenhamos uma noite abençoada na santa paz. Que assim seja.